Mais um Batom com Pimenta para você. E hoje nós vamos falar de um assunto que interessa a todos. Se bem que é um assunto que, na verdade, muitas vezes causa timidez, sabe? As pessoas querem saber, gostariam de saber, mas por timidez acabam não perguntando, não se informando. Mas eu posso te garantir que aqui no Batom com Pimenta você vai entender tudo e vai quebrar esse mito. Nós vamos falar sobre vinhos. E, para isso, eu convidei o sommelier Danilo Roth. Prazer em tê-lo aqui, Danilo. O prazer é meu. Bacana ver a TV Guarujá abrindo esse espaço para a gente trazer um pouco mais dessa cultura do vinho para cá também, né? Não a gente é? sabe que o Guarujá ainda, apesar de terem bons restaurantes, nós não temos a cultura do vinho em degustações como a gente vê em Santos, que eu sou de Santos, né? Verdade. E lá nós temos degustações de vinho todos os dias. Aqui são poucos lugares, poucos eventos que as pessoas têm a oportunidade de conhecer, de se aproximar um pouco mais, né? Então vai ser um prazer trazer para o telespectador do Guarujá um pouco mais do conhecimento. Vai ser uma informação básica, mas acredito que vai ser interessante. Sem dúvida, mas mesmo o básico, quando a gente fala desse mundo do vinho, de um modo geral, mesmo o básico sempre tem muita informação, porque envolve muita coisa, não é? Você traz história, você traz geografia, você traz turismo, você traz gastronomia. É um mundo encantado esse. É muito abrangente. O mundo do vinho, ele é uma viagem cultural, a gente costuma falar, né? Então a gente diz que não é moda. O Brasil é um dos países que tem maior projeção de crescimento em consumo per capita de vinho. Né? Por quê? Porque as pessoas ainda não têm a cultura como tem o europeu, como tem o chileno, como tem o argentino, consomem muito da bebida. O Brasil está começando, mas o potencial de crescimento é enorme. Então as importadoras estão olhando para cá, né? Os produtores, desculpa, as importadoras não, os produtores estão olhando para o Brasil, investindo, acreditando nesse mercado. Que tem um potencial enorme mesmo. Bárbaro. E até muito pouco tempo atrás, o nosso vinho, o vinho nacional, não era nada valorizado. E hoje a gente sabe que a história mudou um pouco, né? Está mudando. Na verdade, no sul do Brasil já se produz vinho há muito tempo, né? E com o crescimento do consumo nas capitais, esse vinho do sul do Brasil também começou a ser trazido para cá, né? E por isso os investimentos lá aumentaram, porque teve demanda de produção. Certo. E qualidade, eles estão investindo muito, tem muitas premiações. Nossos espumantes, em especial, eles estão sendo muito bem conceituados fora do Brasil até. Tem um concurso na França que já tivemos espumante nosso em segundo lugar lá, concorrendo com espumantes franceses. Bárbaro isso. Então, o produto nacional ainda peca pelo preço, porque se você está na Argentina, beber vinho lá num restaurante às vezes é mais barato do que beber uma cerveja, um suco. Mas não é pela demanda de produção? Não, ainda é mais por uma questão tributária. A carga de impostos nossa, como sempre, né? Atrapalha muito. A gente não tem incentivos do governo para o consumo da bebida nacional. Então, entendi. A gente acaba tendo um produto muito encarecido mais por essa questão. Então o consumidor final acaba optando por um vinho de fora, em detrimento de um nosso aqui que seja tão bom quanto ou melhor. Exatamente, porque na verdade assim, não digo que seja melhor o nosso, né, na comparação de preço, mas você tem uma cultura de quantos mil anos de produção de vinho na Europa. Sem dúvida. O know-how está lá, lá é o berço do vinho, né? Então você tem um produto nacional, comparando mesmo até o conhecimento, até a história do produto, com o mesmo preço de um produto que carrega uma história dessa por trás, não justifica. Então o consumidor, ele na hora ele se apega ao que é tradicional, ao que é confiável. Já é conhecido. Então, e eu acho também que muito em função disso que eu iniciei o programa falando. As pessoas ainda conhecem pouco, não é? E existe esse mito de que é muito difícil entender de vinho. E exatamente por isso, eu convidei o Danilo para estar aqui conosco todas as semanas, nos ajudando a harmonizar os pratos. É isso. A gente precisa entender, não é?
Eu acredito assim, o vinho é uma experiência de repetição, eu costumo dizer. Sim. É como eu costumo comparar com comer comida japonesa, comida oriental, né? Que a gente às vezes não tem o hábito, então as primeiras experiências não são agradáveis, Não né? são. E Ver é um aquele desastre, salmão né? cru, o É. hashi, então é assustador. O vinho às vezes é parecido. Só que quando Certo. você começa a se familiarizar e entender por que do amargor, por que daquela acidez, como foi feito, qual a ideia do enólogo que fez aquele produto. Se você começar a entender, participar de algumas experiências de degustação, conduzidas por um sommelier, Sim. a sua visão mudando, aí o seu paladar evolui. Sem dúvida. Também. E se permitir também, né? Exatamente. A gente costuma dizer que o nosso paladar ele evolui, a gente tem que estar aberto para essas experiências, né? E o vinho é uma bebida que ela é espetacular porque ela aproxima as pessoas. Sem dúvida. É muito difícil você encontrar um alcoólatra que tome viciado em vinho. Então o vinho é uma bebida que normalmente se você faz uma degustação, uma harmonização ou uma confraria de amigos para beber vinho, o resultado final é sempre o mesmo. Tá todo mundo alegre, sorrindo, brincando, feliz. É uma experiência prazerosa, né? Diferentemente, a gente trabalha, a importadora que eu trabalho, ela traz uísque, traz cerveja, muitas outras bebidas que são legais também. Mas você já vê os excessos, que são picos totalmente diferentes, né? Na verdade é isso mesmo, né? Cada bebida tem o seu ambiente e a situação. O vinho é confraternização, é história e troca de conhecimento. Isso, exatamente. Né? Agora, tem tantos tipos de vinhos, não é? É verdade. E a gente, assim, dos normais, a gente conhece o quê? O Sauvignon, o Merlot, a Taná, dos tintos. Isso, existem, o conhecimento básico principal são os tipos de vinho que existem no nosso mercado hoje, que são espumantes, os brancos, os rosés, os tintos são os mais consumidos. E aí depois você tem uma variedade de outros tipos, vinho do Porto, Madeira, Jerez. É um mercado bem amplo, dá pra gente bater um papo de muitas horas aqui. Muitas horas, ainda bem. Mas quando a gente entra nos tintos, né, a gente conhece a uva mais conhecida, é a Cabernet Sauvignon, que é a uva mais plantada no mundo. E é a uva que se adapta melhor a todos os solos do mundo. Então, é difícil um enólogo errar. Por isso é mais popular. Por isso é mais popular. É difícil o enólogo errar fazendo Cabernet Sauvignon. E depois dela, a gente tem também a Merlot, tem a Malbec, tem as outras, só que elas já são uvas que têm, às vezes, até o mesmo berço, mas se adaptam melhor a um ou a outro solo, a um ou a outro clima. Entendi. Então, a gente tem, por exemplo, no Chile, tem a Cabernet Sauvignon e a segunda uva predominante é a Carmenere, que é uma uva que se adaptou muito bem ao Chile. Certo. Na Argentina, tem Cabernet Sauvignon e tem a Malbec, que é a uva tradicional deles. Certo. Então, você vai na Austrália, Cabernet Sauvignon e tem a Shiraz, que faz grandes vinhos. Então, a Cabernet é a predominante, é a que as pessoas mais conhecem. E tem as outras uvas que também é um infinito número de uvas para a gente falar aqui. Faço ideia. E as brancas também é a mesma coisa. E falando em famílias de uva, quais as famílias de uva que são melhores para fazer vinho? Então, existem várias famílias de uva, mas existem as 2 ou 3 mais conhecidas, né? Que são a uva vitivinífera, que são as uvas plantadas na Europa, de origem europeia, e a vitis americana. A vitis americana é a uva que nós comemos, que vende no mercado, que a gente é acostumado. Essa uva, ela serve para se comer mesmo. Sim. E para fazer vinho com muito líquido, que são os vinhos de garrafão, que são os vinhos populares que a gente vê no nosso mercado aqui. Aquele vinho que a gente bebe desde a adolescência. Então, tem várias marcas conhecidas, não sei nem se a gente pode citar ou não. Várias, Então, é vitis americana. A característica dela é uma uva com muita polpa. Pouca casca. Então, ela produz muito líquido. Por isso ela é uma uva comercial, as pessoas fazem vinho barato com essa uva. Porém, sem muita qualidade, né? E a outra família de uva, que é a vitis americana, a vitis vinífera, desculpa, ela é de origem europeia. E ela é um outro fruto praticamente para nós, não é uma uva que se come com tanto prazer quanto essa vitis americana, que é a vitis americana, é a Rubi, a Itália. Suculenta.
essa vitivinífera, que é a Cabernet, a Malbec, a Merlot, ela é uma uva com mais casca, como você disse. Ela tem uma polpa um pouco menor, um pouco menos polpa e uma semente grande. Então se produz menos líquido com ela. Entendi. Porém, os aromas também são totalmente diferentes. Então tem, às vezes, nós estamos na degustação, escuta lá aroma de ameixa, de frutas vermelhas, né? De pêssego. Da onde vem esse aroma? Vem de vários fatores. Um deles é da uva, que essa uva tem aroma diferente da que nós estamos acostumados. Entendi. Então, nós vamos Não, é ter tempo muita pra coisa, né? bastante assunto. Muita coisa. Já me chamou a atenção, a gente vai já para um pequeno intervalo comercial, mas assim, já me chamou a atenção seu comentário quanto a... Você atribuiu a mesma uva a como é? Vitivinífera. Vitivinífera, que ela, com essa uva pode ser feito, produzido Sauvignon, Merlot. É uma família de uvas, na verdade. É uma família que se classifica como vitivinífera e todas essas uvas... E pode fazer vários... Exato. Todas as uvas desses vinhos que são mais finos, que são mais qualidade, elaborados. mais elaborados, são feitos com uvas da família vitivinífera. Entendi. Não, nós temos muito o que conversar. Bastante. E você de casa está gostando? Eu estou adorando. Mas aí o primeiro programa fica essa coisa, né? Primeiros passos, é assim mesmo. Mas daqui a pouquinho o Danilo vai passar tanta informação para a gente que a gente vai tirar isso de letra e quem sabe um de nós se transforma num grande sommelier, não é não? Vamos agora para Dicas Batom com Pimenta e já a gente volta com muito mais sobre o mundo do vinho para você. Os educadores são unânimes em dizer que as crianças dos 3 aos 5 anos estão com as janelas abertas para o conhecimento. Então, o quanto antes elas começarem a ser estimuladas a aprender, melhor, ainda mais no campo da linguagem. Segundo um estudo publicado pela revista britânica Nature, o domínio de um segundo idioma potencializa a parte do cérebro ligada à linguagem verbal, principalmente nas crianças. Por esse motivo, é aconselhável começar a estudar o quanto antes, sobretudo de uma forma divertida. Venha para o Wizard conhecer o Little Wiz e sua turma. Wizard, por uma nação bilíngue.
See the bad ones fires out loud. See the earth fields of first cloud. And see the bird with a leaf in her mouth. Up to the blood and the coast came out. It was a beautiful day. So let it get away. Beautiful day. Hoje no Dicas Pets vamos falar sobre a vacinação dos cães. É muito importante a gente fazer a vacinação dos cães para prevenir e evitar as doenças, as temidas viroses. As viroses mais comuns nos cães são a sinomose, a parvovirose e a leptospirose, sabendo que a leptospirose é uma zoonose, ou seja, uma doença também transmitida para o ser humano. Como a gente faz para prevenir essas viroses? Simples, basta levar o seu cãozinho numa clínica veterinária que o veterinário vai montar o esquema de vacinação adequado para ele. Normalmente o esquema de vacinação acontece da seguinte maneira: com 2 meses ele tomaria a primeira dose da vacina contra as viroses, que são conhecidas como V10 ou V8. Com 30 dias, na verdade, com 3 meses a gente faz o reforço dessa vacinação. Com 3 meses, novamente é aplicado a terceira dose da vacina V10 ou V8 e, por último, a raiva. Quando esse animalzinho toma a vacina contra a raiva, ele já está com imunidade segura para poder passear na rua, frequentar banho e tosa, parques para passeios. Então, assim, vamos lembrar que é muito mais importante a gente prevenir a doença do que tratar. E para isso a gente tem que fazer a vacinação nesses cãezinhos. Depois que eles tomam essas vacinas contra as viroses quando filhote, a gente tem que fazer o reforço delas anualmente. Basta aí sim, anualmente, uma aplicação de V10 e a vacina contra a raiva. Tá aí, espero que tenham gostado de mais essa dica e no próximo programa falaremos de outros assuntos. Olha, você tem aí o nosso e-mail, você pode entrar em contato comigo e fazer qualquer pergunta que você quiser a respeito daquilo que nós temos colocado durante todos esses meses, falando em autoestima, falando em felicidade. Faça a sua pergunta e eu estarei respondendo aqui. Eu vou ensinar para vocês hoje uma maneira muito legal de você potencializar a sua autoestima. Chama ancoragem. Ancoragem é um exercício que a gente aplica para você ter autoestima. Muito simples. Pegue uma parte do seu corpo, pense numa coisa extremamente positiva e aperte. Aperte bastante, mas fique mentalizando aquilo que você tem de positivo, um momento feliz da sua vida. Tire a mão. Vamos tentar fazer isso? De vez em quando você pega e aperta lá o que vem na sua memória quando você apertar. É a ancoragem. Estou dando uma explicação muito simples, mas isso pode ser feito para o seu dia a dia. Usar a âncora para você potencializar aquilo que você quer, principalmente o sucesso. Sou da Inovar Ideias, estou contigo. A dieta inadequada, sedentarismo e ação hormonal podem levar ao acúmulo de gordura. Às vezes, mesmo as pessoas que mantêm hábitos saudáveis e que aparentemente são magras, não conseguem se livrar das gordurinhas localizadas. Isso acontece porque algumas regiões do corpo têm predisposição a acumular a gordura, que não é consumida pelo organismo. O homem tem a tendência natural a acumular gordura na barriga. Já as mulheres sofrem mais com quadris e culotes, mas também não estão livres da gordurinha abdominal. Para o tratamento de gordura localizada com a técnica de intradermoterapia, são administrados medicamentos que melhoram a circulação. Quando o tratamento é associado à atividade física e dieta, os resultados são potencializados. Oi pessoal, estamos aqui para apresentar alguns dos serviços da Nau Brasilis Turismo. Uma das coisas mais essenciais numa viagem é a parte de documentação. Às vezes a gente se preocupa muito com onde ir, para onde ir, completa tudo e chega no aeroporto e está sem documento. Bem, uma das coisas que a gente mais
tem ênfase em nossa empresa é a preparação da documentação para que você realize a sua viagem sem nenhum problema. Quem vai ao exterior precisa, além dos documentos de viagem, voucher e os documentos da passagem, você precisa estar adequado com a sua documentação de identidade. Para o exterior, normalmente é o passaporte. E é aí que a nossa empresa dá todo o ênfase possível em assessorar o passageiro, começando desde a emissão do seu passaporte no Brasil e depois, em caso que você haja necessidade, de dar assessoria aos vistos necessários ao país que você está indo, tá? Lembrando-se também que nós temos especialidade em encaminhar para alguns tipos de vacina. Alguns países que nós temos a necessidade de comprovantes de atestado de vacina, de febre amarela, e onde também a gente alerta o passageiro da necessidade de completar a sua carteira de vacina e ir ao exterior adequadamente e completo a sua documentação de viagem. Bem, gente, agora a gente convida todos que visitem a nossa empresa, a rua Mário Ribeiro, 810, loja 16, e aproveite da nossa assessoria documental e fique o convite para que realize a viagem dos seus sonhos, gente. Aguardo todos. Estamos de volta. E eu quero perguntar imediatamente para você, Danilo, o seguinte. O meu tipo de vinho preferido é o tinto. Mas com esse calor de 40 graus, fica difícil Como você... é que a gente faz para beber o vinho tinto? Como é que faz? Posso resfriá-lo? Claro que não chegaria ao cúmulo de perguntar se pode pôr gelo dentro, isso não. Mas eu posso resfriá-lo até quantos graus? Como é que funciona isso? A temperatura ideal de consumo do vinho é em torno de 14 a 18 graus. Isso é a temperatura de uma geladeira normal? Não, a seria geladeira uma normal climatizadora. um pouco abaixo, né? A geladeira normal dá em torno de 6 graus, 7 graus. E aí, o que eu Mas, faço? Deixa menos se tempo. você não tem uma adega em casa, geladeira, porque o nosso clima é muito quente, né? Então, você tirou o vinho da geladeira a 7 graus, daqui 15 minutos, você não acabou ele ainda, ele já está a 30 na garrafa. Entendi. Então, dependendo do lugar que a gente estiver, dependendo da temperatura do local, o ideal é ter um balde de gelo mesmo, até para o tinto. Né? A gente fala, se o local é climatizado, aí você pode só tirar ele da sua adega e consumir ele sem balde de gelo, não há necessidade. Mantém. Porque já tem um clima, já está climatizado o ambiente. Certo. Mas se você está num local quente, o ideal é conservar Manter ele no balde. sim no balde de gelo. Como se faz com o branco. Como se faz com o branco. A nossa cultura local, inclusive, é essa, né? Muitos restaurantes climatizados aqui, os clientes pedem o balde com gelo. A gente faz o treinamento para os garçons, para as brigadas e fala, não tem certo nem errado nesse segmento. Entendi. O bom é o que a gente gosta. Então, se o cliente gosta, se você gosta de um vinho mais fresco, não está errado beber. É óbvio que na temperatura ideal que a gente fala, você vai sentir melhor os aromas, o sabor do vinho, ele vai te mostrar mais o que ele realmente Entendi. Mas o ideal para o nosso clima, que é muito quente, é sim resfriar o vinho. Resfriar, né? Outra questão que eu acho importante, eu tenho certeza que o pessoal lá de casa também vai gostar de saber disso. Digamos que eu vá oferecer um jantar, mas que nesse jantar eu vá servir peixe e carne. Existe algum vinho que eu possa servir, o mesmo vinho, tanto para peixe quanto para carne, ou não? A gente fala que existem os coringas, né? Tem os vinhos coringas que aí você não pensa às vezes tanto na harmonização em si, mas em limpar a boca para comer o próximo prato. Entendi. Então, o que seria um coringa, por exemplo, um espumante? O espumante, as borbulhas, o perlage dele tem essa função de limpar as papilas da boca. Então, ele harmonizaria com um peixe, ele harmonizaria com uma carne leve também, sem problemas. Existem os vinhos rosés de médio corpo. Existe um vinho tinto de corpo leve que harmoniza com peixe. Você pegar um Carmener, um Pinot Noir, um Beaujolais, um vinho mais leve, ele harmoniza com o peixe também e harmoniza com a carne. É óbvio que não vai ser a harmonização perfeita para o peixe, nem a perfeita para a carne. Mas não agride. Não agride. Muitos eventos, a gente faz muitos eventos e nem sempre a gente pode colocar um vinho para cada prato servido lá, né? E buffets também.
Então a gente sempre procura essa linha de tintos leves, brancos com bastante acidez ou um espumante, justamente por isso. Entendi. Agora, voltando lá um pouquinho para a história do vinho, né? Do vinho e, obviamente, das uvas. Quando surgiu? Né? A partir de quando? Então, Porque a gente vê assim, é bíblico, né? O vinho é bíblico. Existem estudos, né, arqueológicos que dizem que o vinho existe há 5.000 anos. Alguns dizem há 7.000 agora, estão dizendo que há 7.000 anos já existem vestígios do vinho no mundo, né? Agora, não é comprovado cientificamente, não existe uma comprovação. Agora, que ele tem mais de 4.000 anos é certo. Isso sim. É mais certo que tem mais de 4.000 anos. Quanto à descoberta ou à invenção, que existem muitas teorias, também não existe algo concreto, nada formal que se diga foi assim, ponto. Não há nada científico. Mas existe uma história, foi na minha primeiro curso de sommelier que eu fiz, um curso de vinhos básico até, não era de sommelier, foi na mesma escola, foi na ABS que eu fiz esse curso. E eu lembro, o professor me contou uma história que foi a que mais me agradou, ela é bonitinha, que tinha um rei e ele tinha várias mulheres. E uma delas se sentia enciumada, ficou triste lá, em depressão, e ela resolveu se matar. Ia tirar a própria vida. E o que eles faziam na época? Eles escolhiam as uvas, faziam suco. E aí eles guardavam esse suco no subsolo, lá que é um lugar mais frio, para ir bebendo ao longo do ano. Certo. E quando ele fermentava, estragava. Sim. Né? Quando ele virava vinho, eles consideravam que estava estragado o vinho, então eles colocavam lá, veneno, não beba. E essa mulher, na intenção de se matar, ela foi lá e bebeu o veneno. O dito veneno. E ela ficou feliz, ficou alegre, mudou o humor. Que morte agradável. E não morreu, ficou feliz. E aí todo mundo quis descobrir o que aconteceu, por que isso. E aí foram procurar a bebida, o que ela tinha bebido, e descobriram o vinho. Daí começaram a produzir o vinho. Todo mundo quis ficar feliz. Com certeza eles beberam muito vinagre durante um bom tempo no lugar de vinho, né? Mas daí é uma historinha bacana que a gente viu. Super bacana, também adorei. Danilo, tanta coisa que a gente ainda tem para conversar, para aprender, e você passar para o pessoal lá de casa. Bom, você dá cursos, como é que é? O pessoal lá de casa querendo aprender mais detalhes, você dá curso, dá palestra? A gente faz, na verdade, eu conduzo jantar harmonizado, alguns jantares harmonizados, alguma confraria para apresentar alguns vinhos, sim. Certo. Curso eu não faço, sim. Mas a gente tem aqui em Santos agora uma escola de vinho, que é a Associação Brasileira de Sommelier. Ela é reconhecida internacionalmente. Muito bom. Como escola de sommelier, uma das melhores do mundo. Se você se forma por essa escola, você tem um certificado reconhecido no mundo inteiro. Você pode trabalhar como sommelier em qualquer lugar do mundo. Bárbaro. E eles são de São Paulo e do Rio de Janeiro, agora se instalaram em Santos. Se eu não me engano, fazem 3 anos que eles estão lá. E eles têm os cursos básicos e tem o profissionalizante também. Um detalhe é que é a mesma grade e os mesmos professores de São Paulo dão as aulas aqui, eles descem toda quarta-feira para as aulas, vale a pena conhecer, quem se interessar. Além disso, a gente tem alguns sommeliers que já são voltados para essa linha de curso, que é a Cláudia Garcia de Santos. Sim. Tem a Juliana Ferreira, que é da Casa Flora, ela vem fazer um curso agora em Santos, só voltado para profissionais da área, para os garçons, para os sommeliers dos restaurantes, para conhecerem um pouco mais sobre especificamente Casa Flora. E aí tem outros profissionais que se dedicam a essa área, né? Mas o pessoal pode entrar em contato com você e você indica. Com certeza. Né, dependendo deixa o meu e-mail pro pessoal, quem se interessar, passa um e-mail para mim e a gente encaminha. Danilo, obrigada, te espero aqui semana que vem. E você aí de casa, claro, te espero também. Obrigada pela companhia e até o próximo. Obrigado.